Olá pessoal, sou a professora de Ciências do 8º ano e essa videoaula é para ajudar vocês a fazerem a semana 2 do PET 2 de 2021, né? A semana 2 ela fala sobre adolescência e as mudanças que ocorrem neste período, né? A adolescência é o período de transição entre a infância e a idade adulta, né? Então, é onde o corpo, o comportamento muda, deixa de ser criança e começa a se preparar para se transformar num adulto. Então, é um período de mudanças, de transformações físicas, comportamentais, mentais, né? Hormonais. Bom, a adolescência ela tem um período cronológico, né, definido pela Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 19 anos, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, fala que é de 12 aos 18. Mas é difícil você definir exatamente a idade da adolescência, porque tem crianças que começam mais cedo ou mais tarde, terminam mais cedo ou mais tarde. Então é um período estimado, né? Entre 10 e 19 anos, né? E ele se inicia com a puberdade, né? Então a puberdade é o início da adolescência, né? Que é ali por volta dos 10 aos 12 anos, né? Então, a adolescência, ela passa por grandes transformações, né? Transformações físicas. O seio das meninas crescem, elas ficam menstruadas, começa a nascer pelos nas regiões sexuais, nas axilas, né? Às vezes no rosto, apesar das mulheres não terem uma barba, um bigode grande, pode ter uma penugemzinha, né? Tem mulher que depila. O formato do corpo muda, o quadril alarga, né? Há um crescimento também na altura, né? O comportamento também muda, né? Aqui está falando aqui foco no presente, né? Comportamento de risco aumenta, né? Porque o adolescente ele não pensa muito no futuro, nas consequências do futuro das suas atitudes, né? Um aumento do interesse sexual. Então, muitas vezes, né, você vê criança, igual eu tenho um priminho que ele... o time dos homens e o time das mulheres, né? Ele gosta de ficar no time dos homens. Por quê? Porque ele é uma criança. Então, ele ainda não tem esse interesse no sexo oposto, né? E aí, quando vai ficando adolescente, aquela menina que é chata, que quer brincar de boneca e não quer brincar de bola, já começa a se tornar uma menina interessante, gatinha, né? Então começa a haver um interesse no sexo oposto ou no mesmo sexo, né? Mas de qualquer forma, um interesse sexual. Há também um teste de regras e limites, né? Um desafiar das regras dos adultos, porque o adolescente começa a achar que ele sabe das coisas, que ele não precisa que ninguém mande nele, né? E uma mistura de sentimentos, né? Tem hora que tá triste, tem hora que tá muito feliz, tem hora que tá, né, muito assustado, enfim. Na questão da mudança do corpo, né, eu falei da mudança feminina, mas no caso da mudança masculina, a gente tem um engrossamento da voz, o surgimento do pomo de Adão aqui no pescoço, um crescimento da altura também, surgimento de pelos nos órgãos sexuais e no caso dos homens pode acontecer também pelo corpo, né, no peitoral, no rosto, um alargamento do peitoral,
né? O formato do corpo muda, começa a haver também a produção de espermatozoide, né? Bom, essas são algumas mudanças que a gente pode ver nos adolescentes, né? Uma mudança social também, né? Uma importância muito grande dos amigos, dos grupos sociais, uma necessidade de se enturmar, né? Nos grupos sociais que ele mais se assemelha. Bom, pessoal, todas essas mudanças, essas transformações que a gente falou que acontece, tanto física quanto comportamental, sentimental, elas ocorrem por causa da produção de hormônio, né? Os hormônios, eles são umas mensagens que o cérebro manda para o corpo, né, para fazer alguma coisa ou diminuir a produção de alguma coisa, né? Então, nas meninas, essa mudança do corpo, né, aumento dos seios, produção de pelos, comportamento de interesse sexual e etc., ele é produzido por causa dos hormônios estrógeno e progesterona. Esses hormônios também, eles regulam o ciclo menstrual, né, e a gravidez, caso ela ocorra. No caso dos homens, esse aumento, né, do testículo, do pênis, do pelo, o engrossamento da voz, o interesse pelo sexo oposto, ocorre por causa da testosterona, que é um hormônio sexual secundário produzido nos testículos. O estrógeno e a progesterona é produzido nos ovários, né? Então, quando vai começando a idade, né, da adolescência, da puberdade, no caso das meninas, vamos falar aqui das meninas aqui em cima aqui, o cérebro, na região da hipófise, né, na base do cérebro, ele produz o hormônio FSH, folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, né? O que esse hormônio vai fazer nas meninas? Vai estimular o ovário a produzir estrógeno e progesterona, né? Esse estrógeno e essa progesterona vai causar aquelas transformações todas que a gente viu ali, né? Desenvolvimento de características sexuais secundárias, né? Anatomia do corpo, das células, do comportamento feminino. E vai estimular também a ovocitação ou ovulação. O que é isso? É o amadurecimento dos ovócitos, ou vulgo óvulos, que depois nós vamos entender a diferença, né? Dos ovócitos, que vai produzir a ovulação, que é a liberação do ovócito do ovário, para que aconteça a fecundação, a reprodução. Então, como eu falei com vocês, a adolescência está preparando o corpo para a fase adulta. E uma coisa que a espécie humana, como todas as outras espécies de seres vivos que nós vimos na semana 1, tem como função do corpo é reproduzir, né? É perpetuar a espécie. É a sobrevivência da espécie que nós vimos lá na semana 1, né? Então, uma das funções do aumento do seio das mulheres, por exemplo, é amamentar, né? Esse interesse no sexo oposto é para reproduzir, né? Esse corpo quadril mais largo é para atrair o sexo oposto para a reprodução. Assim como o pavão balança a pena, né? A mulher tem as suas formas de sedução para a reprodução, né? Então, a ovulação é a liberação do ovócito do ovário para que haja fecundação. Caso não ocorra, vem a menstruação, né? Então, esse ciclo ovulatório menstrual, ele é regulado por esses hormônios aqui, FSH e LH, que estimulam a produção de estrógeno e progesterona, que causam
todas essas mudanças no corpo feminino, desenvolvimento de características, anatomia, sexo, células e o comportamento feminino, incluindo o comportamento sexual, né? No caso dos homens, eles também possuem esse hormônio folículo estimulante e luteinizante, né? Só que no caso dos homens, ele vai atuar no testículo, não no ovário, porque o homem não tem ovário, né? E aí, no testículo, ele vai estimular a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, né? Produzido no testículo, nas células de Leydig, né? Que é uma região lá do testículo. Vai haver a produção de testosterona, que vai causar o desenvolvimento das características sexuais secundárias, né? Então, aqui, o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculina é produzido pela testosterona. E a produção de testosterona é estimulada pela produção desses hormônios aqui no cérebro. O desenvolvimento das características sexuais femininas é produzido pelos hormônios estrógeno e progesterona. E o hormônio estrógeno e progesterona é estimulado pela produção desses hormônios FSH e LH, né? Bom, além da produção de testosterona, que vai causar as características sexuais secundárias, os hormônios FSH e LH também estimula a espermatogênese. Espermatogênese é a produção de espermatozoide. Para que os homens produzem espermatozoide? Para reprodução, para fecundar o ovócito ou óvulo e produzir um filho, né? Que com isso vai perpetuar a espécie, certo? Bom, nas meninas, a adolescência e a puberdade costuma acontecer antes dos meninos, né? Ela costuma começar mais cedo. Aqui nesse gráfico aqui da atividade do PET, mostra isso, né? Então, nas meninas, você pode começar a ver o crescimento de pelos, o crescimento dos seios com 8 anos. E dos meninos, o crescimento do escroto, do testículo, alteração da voz, que são o quê? Os primeiros sintomas da adolescência, igual aqui nas meninas, né? O crescimento dos seios e dos pelos é o primeiro sintoma da adolescência, acontece antes dos meninos, né? Dos meninos está aqui a partir dos 9, entre 10 e 11 anos. E das meninas termina também mais cedo. A adolescência costuma acabar antes dos meninos, né? Então, as meninas aqui, a transformação normalmente, né, gente? Cada uma de um jeito, termina antes dos 17. Dos meninos vai até 18, dependendo do menino até um pouco mais, né? Mas normalmente é até os 18. Então, a adolescência, ela inicia nas meninas primeiro e termina primeiro. Nos meninos ela começa depois e acaba depois, né? Mas isso é completamente normal, tá, pessoal? Mesmo que termine um pouco mais tarde, isso aqui é uma estimativa. Lembrando que cada corpo é diferente do outro e não tem nada de errado, né? Se a sua amiga menstruou primeiro, cresceu o peito primeiro, no caso dos meninos também, né? Ah, meu colega já tem cabelo debaixo do braço e eu não tenho. A voz dele já tá grossa e a minha ainda não. Completamente normal essa mudança entre indivíduos, né? Nós somos diferentes geneticamente, apesar de ser muito parecidos, tá? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor, né? E a fazer as atividades do PET. Qualquer dúvida pode me perguntar, estou à disposição. Um abraço.